Graça e paz, amados irmãos, tudo bem com vocês? Meu desejo é que esteja tudo bem com vocês. Hoje é 26 de fevereiro, exatamente 20 minutos para as 18 horas. Estamos aqui gravando hoje na igreja, antecipadamente, o estudo que nós iremos ministrar logo mais, né? Certamente quando eu passar este vídeo para vocês já terá acontecido a nossa doutrina, né? Nossa doutrina, culto de oração e doutrina. Até porque começa às 19h30. Mas antes de falarmos mais alguma coisa, eu queria passar aqui alguns avisos importantes para vocês, ok? Eu quero falar que o culto do dia 2, agora de março, que é domingo, acontecerá às 9 horas da manhã e não às 18h30 como de costume. Por quê? Porque é período de carnaval, as pessoas, os foliões estão aí pelas ruas, e para evitar alguma surpresa ruim ou má surpresa, como você queira chamar, nós preferimos fazer no domingo, 9 horas da manhã, ok? Você é nosso convidado, venha você, traga a sua família. Você que mora aqui pela adjacência do Carlito Pamplona, né? É nosso convidado, ok? Para nós será uma alegria imensurável, ok? 9 horas do dia 2, domingo, teremos o culto de adoração. Também eu quero convidar você para participar conosco dos nossos encontros de oração e doutrina. É dia de quarta-feira, né? Todas as quartas, às 19h30, momento que nós oramos, intercedemos uns pelos outros, colocamos as orações que nos foram pedidas, né? Aqui no culto, né, de oração, e damos prosseguimento com a doutrina, onde estamos estudando este precioso livro, né, do reverendo Hernandes Dias Lopes. Nós estamos estudando Hebreus, comentário de Hebreus, né, e aqui o foco é exatamente colocar a superioridade de Cristo. Ele faz dentro desta visão e é muito interessante. É da editora Agnos. Se você quer pedir, peça, que vale a pena, ok? Os comentários dele são muito bons, ok? Também queremos avisar aos homens, né, da nossa congregação, que no dia 8 de março nós teremos o primeiro encontro pequeno grupo de homens aqui de nossa congregação. É um sábado, acontecerá exatamente às 16 horas, e no final deste encontro nós teremos uma surpresa deliciosa para os nossos irmãos, mas também lançamos aqui o desafio de que cada um traga mais um homem para participar. E você, talvez diga aí, mas pastor, eu também posso participar com vocês? Pode, venha. Agora nos comunica, né, que está vindo antes, que nós queremos esta deliciosa surpresa, que seja abundante e dê certo também para você, ok? Então, no dia 8 de março, às 16 horas, nós teremos este encontro de pequeno grupo dos homens, ok? Participe conosco, vale a pena. Traga mais uma pessoa. Você, irmão, aqui da nossa congregação, traz mais uma pessoa. Pastor, eu quero levar mais de uma pessoa. Pode, traga 2, traga 3. Traga todos os homens de boa vontade que você conhece e queira participar, ok? Bem, e o outro aviso você não está matriculado em nenhuma escola bíblica dominical, em nenhuma igreja,
Aos irmãos daqui também o convite para aqueles que ainda não estão matriculados é: venha e se matricule, vale a pena. Nós estamos estudando esta revista muito boa, né? Nossa Fé, de nossa editora, né? Editora Cultura Cristã, antiga Casa Editora Presbiteriana, e vale a pena. Nós estamos estudando sobre herdeiros da fé, redescobrindo a aliança. Os nossos professores que estão com a batuta, né? É o nosso irmão presbítero Assis e também o nosso irmão Marcos Bento. São os dois professores que sempre, quando necessário, estão se revezando. Participe conosco. Nossa escola bíblica dominical, todo domingo, 9 horas da manhã, ok? Eram estes os avisos que nós queríamos dar, e com certeza de grande valia para vocês que estão aí do outro lado a nos escutar, ok? Bem, vamos para o que nós nos propusemos, que é o estudo do livro de Hebreus, né? A carta aos Hebreus. E antes de nós começarmos o estudo, capítulo 5, é bom orar. Iremos orar. Oremos. Senhor, nós te pedimos que o Teu Espírito Santo nos ilumine, nos dê compreensão deste estudo, que nós possamos, Senhor, compreender a Tua vontade, que nós venhamos, Senhor, colocar em prática tudo o que o Senhor nos ensina. Que também os nossos pecados, aqueles que são conhecidos ou desconhecidos, praticados, ou mesmo aqueles que deveríamos fazer de bom e que nós não fizemos, tornando-se pecado de omissão, também nos seja perdoado. Que o Senhor seja conosco, seja com o Teu povo, e que o Teu povo possa, Senhor, sentir o contágio, o bom contágio da Tua palavra, e assim também, Senhor, colocar em prática o que aprendeu. No nome de Jesus, amém. Queridos, hoje nós vamos estudar exatamente a carta de Hebreus, capítulo 5, dos versículos de 1 ao 10. E antes, vamos lê-la, né? Vamos ler aqui o capítulo 5, de 1 ao 10. Diz assim: a epígrafe diz: Cristo, superior ao sacerdócio da antiga aliança, porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados, e é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas, e por esta razão deve oferecer sacrifício pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim, também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo ouvido por causa da piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus como sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Até aqui, meus queridos irmãos. Então vamos ver aqui o comentário deste capítulo 5, de 1 a 10,
em que Hernandes Dias Lopes, o reverendo Hernandes Dias Lopes, traz este maravilhoso estudo. E nós estamos apenas aqui passando por ele, fazendo alguns comentários que achamos necessários, ok? Dentro da realidade da nossa comunidade de fé e também do povo em geral aqui, né? Ok? Ele começa no capítulo 9 dizendo: Jesus, nosso incomparável sumo sacerdote. Capítulo 5, de 1 a 10. O autor aos Hebreus entra agora no ponto central de sua epístola, mostrando-nos com cores vivas que o Jesus, que é maior que os profetas, maior que os anjos, maior que Moisés, maior que Josué, é também maior que Arão. Ele é o nosso grande sumo sacerdote. Somente Hebreus se refere dessa forma a Jesus. Esse tema é o coração dessa carta. O ministério de Jesus como sumo sacerdote é o tema mais proeminente da carta aos Hebreus. E ele aqui traz o comentário de Willey, que ele diz assim: pode-se dizer que o sacerdócio é considerado principalmente no capítulo 5, 6 e 7, o santuário, nos capítulos 8 e 9, e o sacrifício no capítulo 10, ou melhor, capítulo 10. Assim como Levítico 16 é o grande capítulo da expiação do Antigo Testamento, Hebreus 9 e 10 são grandes capítulos neotestamentários da expiação. O capítulo 9 mostra Cristo como o ofertante sumo sacerdote, o sumo sacerdotal. E o capítulo 10 mostra-o como a oferta sacrificial. Em outras palavras, queridos, aqui ele está dizendo, principalmente no capítulo 9 e 10, né, que Jesus Cristo é aquele que oferece a oferta. Ele é o sumo sacerdote, né? Ele é o sumo sacerdote. Enquanto que no capítulo 10 mostra-nos a Cristo como sendo a oferta sacrificial. Então nós entendemos que Jesus, ele é rei, ele é a oferta e ele é o sacerdote, ou melhor, sumo sacerdote, cuja oferta, a oferta do Cordeiro. Ele é o Cordeiro, né? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Então ele oferece a si mesmo como oferta ao Pai. E ele, como é o que oferece, é o sumo sacerdote, ok? Então, continuando aqui, o autor destaca os privilégios do sacerdote levítico para então se concentrar no sacerdócio de Cristo segundo a ordem de Melquisedeque. Ele também compara e contrasta os dois ministérios, mostrando que Jesus segue os mesmos princípios do sacerdócio levítico, mas dele se distingue por ser perfeito e definitivo. Aí ele traz aqui também o comentário de Donald Guthrie, né? Ou Guthrie, como você queira chamar. Ambas as pronúncias aqui aportuguesadas estão corretas. A norma diz que nós podemos falar. Andei pesquisando nesses dias, porque eu estava com problema comigo mesmo, né? Porque eu não sou bom de inglês. Desde o primeiro momento que eu falei, eu não sou bom de inglês, né? O meu filho, o Rafael Claé, Jonas Claé é meu sobrinho, que também é muito bom em inglês. Mas o meu filho, Rafael Claé, ele gosta muito, né? Então, diferente de mim, ele está estudando, eu não. Mas ele vai aqui dizer o seguinte, Donald Guthrie, né? Os 4 primeiros versículos do capítulo 5 de Hebreus
são históricos e dizem respeito à ordem de Arão. Se a epístola é dirigida a cristãos judeus, as declarações vêm como lembrança para servir de pano de fundo para a introdução de uma ordem superior, que é dos versículos de 5 a 10 do capítulo 5 que nós lemos. Aí vamos ver aqui os comentários que ele tece, sistematizando, né? Colocando aqui dentro de um organograma o comentário dele. Então esse primeiro comentário aqui que eu fiz é interessante, que é uma soma, é uma introdução do capítulo 5, né? E nós estamos estudando aqui exatamente para entendermos melhor. Então do 1 ao 4 ele vai dizer assim, né? As excelências do sacerdócio araônico. Sacerdócio araônico, dos versículos de 1 a 4. O autor faz várias declarações solenes acerca do sacerdócio levítico, como nomeação, responsabilidade e obrigações, informando que tudo isso foi divinamente estipulado e, portanto, deve ser cuidadosamente observado. Algumas verdades importantes devem ser aqui destacadas. Vamos destacar o que o Hernando destaca para entendermos bem. Em primeiro lugar, vamos aqui, né? Em primeiro lugar, o versículo, tratando do versículo 1, ele vai dizer: o sumo sacerdócio é tomado entre os homens. Ele não é tomado entre os anjos, mas entre os homens. Um sumo sacerdote precisa ser homem, pois lida com os pecados e as fraquezas humanas. Mas no caso do sacerdócio levítico, deveria ser tomado também da família de Arão. Somente Arão e os seus filhos tinham permissão para servir no altar. Ainda continuando aqui algumas verdades importantes. Em segundo lugar, ainda se referindo ao próprio versículo 1, ele vai dizer que o sumo sacerdote é encarregado de um trabalho espiritual. Ele não é um agente social ou político, ele é chamado para cuidar das coisas concernentes a Deus, ou seja, fazer propiciação pelos pecados do povo. Capítulo 2:17, nós estudamos isso daqui. É constituído para um trabalho em favor dos homens e não contra eles. Seu ofício é oferecer dons e sacrifícios pelo pecado. Ele traz aqui o comentário da mesma pessoa, de Guthrie, né? Ele vai dizer que nesse caso os dons devem referir-se às oferendas de cereais e os sacrifícios, às ofertas de sangue. O sumo sacerdote era um intermediário entre Deus e o seu povo. É bem verdade que nos dias em que Cristo veio ao mundo, o sacerdócio estava corrompido e o sumo sacerdote ocupava também uma posição política, presidindo o Sinédrio e o Tribunal dos Judeus. Quero fazer aqui um comentário a esse respeito, né? O grande problema que nós vemos, né, no meio dos sacerdotes do templo, do sumo sacerdócio, é que ele incorporou na sua agenda, né? Hernando gosta muito de falar da agenda, eu acho interessante, é que eles incorporaram na agenda deles a questão da política social do povo hebreu, né? E também ficando, né, se colocando de acordo com os interesses deles, desses sumos sacerdotes, da hierarquia, não existia só um sumo, né? Eles colocam um poder sobre si para que assim pudesse satisfazer as suas conveniências. Então, Cristo mesmo, ele vai denunciar, ele vai falar contra isso daí. O próprio Cristo, quando inquirido, né, para a morte, né, ele vai dizer que
o governo dele não é desse mundo, né? Que ele veio para governar não em si, com o olhar, o foco, né? O olhar, o foco nas coisas apenas políticas humanas, né? Ele vai dizer que o reino dele não é este, o reino dele é celestial, né? Daí é a questão do reino teocrático dele, né? Então o próprio Cristo ele vai chegar a comentar de forma negativa aquilo que eles tomaram para si no templo, sacerdotes, como se fossem castas, né? Castas exclusivas, e tinham exclusividade porque o sacerdote, o sumo sacerdócio e o sacerdócio era Deus que os escolhia, mas não para ser uma casta privilegiada, super privilegiada, não com essa intenção. Ok? Vamos continuar aqui sobre o que o Hernando fala no terceiro lugar. Bem, em terceiro lugar, ele vai dizer que o sumo sacerdote precisa ser um homem compassivo, baseado no versículo 2 do capítulo 5. Ele vai dizer: o sumo sacerdote era encarregado de apresentar-se a Deus em nome dos pecadores, para oferecer sacrifícios em favor dos que pecaram por ignorância e também em favor dos que pecaram por fraqueza, desculpem, não é franqueza não, por fraqueza. O reconhecimento de suas próprias fraquezas e da possibilidade de cair em tentação faz com que o sumo sacerdote seja moderado com os homens a quem representa na presença de Deus. Porém, é digno de notar que não havia provisão para os pecados deliberados. Não há, ele vai dizer, não há perdão a não ser para aqueles que, arrependidos, buscam o favor divino. Aí ele vai se basear em Números 15, 22 a 31, Levítico capítulo 22, verso 14, Salmo 95, dos versos de 7 a 11, que trata exatamente sobre esse ser compassivo, né? O compassivo aqui eu quase qualifico como misericordioso, né? Ok? Em quarto lugar, ele vai dizer que o sumo sacerdote precisa oferecer sacrifícios pelos pecados do povo, dos seus próprios pecados, baseado no versículo 3. Obviamente o sumo sacerdote era uma pessoa humana, era um ser humano, como nós somos seres humanos, só que escolhidos por Deus. Ele vai dizer que o sumo sacerdote era um homem tirado dentre os homens, com as mesmas fraquezas dos demais homens. Interessante isso aqui. Embrulhado em fraqueza. Portanto, era um homem imperfeito, oferecendo sacrifício imperfeito em favor de homens imperfeitos. Por ser fraco como os pecadores que representava, devia sentir compaixão pelos pecadores. A lei era meridianamente clara em afirmar que Arão deveria sacrificar uma oferta pelo pecado e queimar uma oferta pelo próprio pecado e pelo povo. Está lá em Levítico capítulo 9, versículo 7, né? Capítulo 16, versículo 6, 15 e 16. E vamos dar uma lida que é interessante, né? Vamos lá no Antigo Testamento, Levítico capítulo 9, né? Capítulo 9, que diz assim, né? Vamos estar lendo. Capítulo 9 de Levítico, verso 7. Diz assim: depois disse Moisés a Arão: chega-te ao altar, faze a tua oferta pelo pecado e o teu holocausto, e faze expiação por ti e pelo povo. Depois
faze a oferta do povo e a expiação por ele, como ordenou o Senhor. Também o capítulo 16, que também diz assim, vamos lá. Adiantei demais, aqui estou no 23, 16, já estou bem pertinho, né? Aí, versículo 6, 15 e 17. 6 diz assim: Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Aí, o 15: Depois imolará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho, aspergindo-a no propiciatório e também diante dele. Aí o 16, continuando: Assim fará a expiação pelo santuário por causa das impurezas dos filhos de Israel e das suas transgressões e de todos os seus pecados. Da mesma sorte fará pela tenda da congregação que está com eles no meio das suas impurezas. Bem, então, o sumo sacerdote era também alguém que tinha suas fraquezas. Até porque a própria palavra de Deus, as escrituras sagradas, ela é clara em colocar toda a raça humana, a raça adâmica, na mesma condição de pecadores, né? Então Deus, ele instituiu esse sacerdócio também para os pecadores, para que assim os pecadores fizessem as suas ofertas e a oferta dos demais pecadores do povo. Ok? Em quinto lugar, o sumo sacerdote precisa ser chamado por Deus. Opa, eu coloquei aqui uma marca, né, para destacar esse item aqui precioso, que é o versículo 4, né, que diz que o sacerdote precisa ser chamado por Deus. Vamos ver esse comentário interessante que o Hernando faz, que tem muito a ver com os dias de hoje. Aliás, todo livro de Hebreus também tem a ver com os dias de hoje, tá certo? Se referiu à lei no Antigo Testamento, mas se refere também a nós que seguimos o cristianismo, né? Ele diz: nenhum homem podia se auto-intitular sumo sacerdote. Trata-se de um chamado divino. É uma honra e um privilégio que não se compram com dinheiro, nem se herdam por traição familiar. Por tradição familiar. Só Deus podia constituir um sumo sacerdote. O comentário de Guthrie, ele vai dizer assim: tem razão ao dizer que a ordem araônica não fez disposição para a eleição democrática, mas somente para a nomeação teocrática autoritária. Em outras palavras, não era o povo que escolhia os sacerdotes, era o próprio Deus que escolhia aqueles que seriam sacerdotes e sumos sacerdotes, né? A chamada é divina, né? A chamada é divina. E ele continua aqui: aqueles que buscaram tomar para si o ofício sacerdotal, como por exemplo os filhos de Coré, está lá em Número 16, de 1 a 40, depararam com o furor da ira e do juízo de Deus. É interessante, né? Dá uma olhada, uma lida, né? Que tem muita coisa aí que nos deixa assim pensativos, né? O Eresby vai dizer que nessa mesma linha de pensamento diz que nenhum homem tinha poder para nomear-se sacerdote, muito menos um sacerdote. O rei Saul, ele traz aqui como exemplo: o rei Saul tentou desempenhar funções sacerdotais
e perdeu o reino. Está lá em 1 Samuel capítulo 13. Você vê o declínio do reino de Saul a partir daí, ok? Coré e seus filhos, seus companheiros rebeldes tentaram ordenar-se sacerdotes e foram julgados por Deus. Está lá em Números 16. Quando o rei Uzias tentou entrar no templo para queimar incenso, né? Uzias não era rei. Aliás, ele não era sacerdote, ele era rei. Uzias não era sacerdote, ele era rei. Quando ele entrou lá para queimar os incensos, somente os sacerdotes podiam fazer isso, né? Deus os feriu com lepra. Está em 2 Crônicas 26, 16 e 21. Então, assim, deve ser ainda hoje o ministério da palavra. Sem o chamado divino, o ministério da palavra torna-se um peso insuportável para o obreiro e para a obra, para o pastor e para a igreja. Com certeza. Você olha, um breve comentário aqui, né? Você olha hoje as pessoas, né, se auto-intitulando pastores, sem o chamado divino, né? Nosso estudo nós iremos continuar, irmãos, mais adiante, na próxima semana, tá certo? Ainda em relação a isso aqui, porque é necessário fazermos aqui esse comentário, e já está com 31 minutos, eu não quero infartar, estou tentando aqui trazer os estudos, no máximo 40 e poucos, 45 minutos, não mais do que isso daí, para não infartá-los, tá certo? Queridos, o que nós vemos hoje, né, nos dias de hoje, são pessoas se auto-intitulando pastores, de pastores achando que o pastorado é uma profissão, ou achando que o pastorado é um comércio. Infelizmente aqueles por certo que você conhece, talvez você conheça, certamente diante de Deus terão contas a pagar a esse respeito, porque o chamado é divino, né? O pastorado não é um comércio, a igreja não é um comércio, os pastores não são gerentes destes pseudos comércios que existem por aí. O chamado é divino, né? O chamado é de Deus, e com certeza, ele dá evidência para aqueles que são chamados. Nessa semana, eu conversando com algumas pessoas, amigas, eles diziam assim, que pastor Ronaldo, deve ter mais de 50 mil igrejas, né, no mundo. Aí eu olhei e disse, ora, 50 mil igrejas. Tem mais de 50 mil. E deixa eu dizer uma coisa, eu falando para essas pessoas, né? Deixa eu dizer uma coisa. E tais não são igrejas, são pseudos, você sabe que o nome pseudos quer dizer falso, igrejas, ou seja, são falsas igrejas. A igreja de Cristo é uma só, é a mesma igreja do Antigo Testamento, é a mesma igreja dos dias de hoje, né? Nós, como reformados, nós confessamos que a igreja do Antigo Testamento é a mesma do Novo Testamento, ok? E a forma de Deus chamar continua também sendo a mesma. A igreja apenas, quando alguém é chamado e que a pessoa dá sinais de que tem vocação, a igreja apenas ratifica aquilo, né? E no nosso caso, o presbitério é que de fato vai sondar, né? Vou dizer uma coisa, não tome susto, né? Não tome susto.
qualquer pessoa para o pastoreio na igreja presbiteriana, por exemplo, né, tem uma comissão de exame de candidatos. Antes da comissão, os pastores se reúnem com os pretensos candidatos, conversam, tem reuniões, os mesmos trabalham na igreja, assumem algumas obras na igreja e são, pelo pastor, né, apresentados ao presbitério, a esta comissão de exame de candidatos. E nestes exames de candidatos, quando aprovada, uma tutoria para os candidatos. E quando os mesmos estão aprovados, são aprovados, o que é que acontece com eles? Eles deram sinais e precisam até de declaração de psicólogo para dizer que a pessoa tem um juízo normal, para assumir aquilo que ele está se propondo a fazer. Então também tem um acompanhamento psicológico, né? Então um pastor presbiteriano, ele não é ele que se auto-intitula de pastor ou se faz pastor, Nós entendemos que Deus é que dá a vocação e a igreja, observando, ratifica. Não é que Deus precisa de ratificação, mas o povo precisa saber, conhecer e ter, a certeza de que o mesmo foi aprovado, foi dado por Deus e aprovado e caminha rumo ao pastorado, para a ordenação. Então, jamais um pastor presbiteriano, que seja pastor presbiteriano, ele vai se autoproclamar pastor. Então tem uma longa caminhada para ver os sinais, as evidências, para que assim possa ser aprovado. Além dos mesmos, através da oração, se consagrarem, buscarem mesmo fazer aquilo que a Bíblia ensina, para não haver corrupção, para não haver corrupção na vocação daqueles que são chamados, ok? Que Deus seja louvado. Vamos parar por aqui, 37 minutos. Esses últimos 5 minutos, talvez aí 6 minutos, foi para conversar a respeito disso, que é tão importante. Que Deus seja louvado. Iremos dar continuação. Nosso próximo ponto será sobre as excelências do sacerdócio de Cristo e assim sucessivamente, ok? Que Deus seja louvado. Não se esqueça, dia 2 agora de março, o culto não será à noite, será 9 horas da manhã, matutino, ok? Pastor Ronaldo, da Congregação Presbiterial Monte Moriá, amorosamente conhecido como Igreja Presbiteriana Monte Moriá. Um abraço em todos vocês, que Deus os proteja nesse período louco aí de carnaval, os proteja de uma má surpresa, de alguma coisa ruim que possa lhes acontecer, ok? Que Deus seja louvado.